Boa noite. Boa noite. Como eu costumo dizer, boa noite, mundo, né? Para quem já chegou. Oi, Nivaldo, tudo bom? Oi, meu amigo. Como é que você vai? Prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, para a área de gestão de pessoas. E vamos esperar a Mariana chegar, que é a nossa convidada. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Né? Nós somos a Incurso DH, estamos aqui hoje tanto para passar conhecimento, como também para mostrar para vocês como esse processo de recrutamento e seleção ele vem se comportando, né, nesse último período aí de mudanças que nós tivemos esse ano, né, que foram mudanças assim muito imprevistas, mas que impactaram muito dos nossos processos. Então nós viemos hoje aqui falar um pouquinho sobre isso com vocês, tirar dúvidas, tá certo? Flavinha, Davi, é um prazer ter vocês aqui, Breno também. Sejam muito bem-vindos. A gente espera que essa noite seja muito produtiva, né? Muito instrutiva para todos nós. E aí vocês fiquem à vontade, Mariana tá chegando. Deixa eu convidar aqui ela. Olha aí se deu certo, Mari. Aqui a gente já tem aqui a Lídia aqui agradecendo a gente pelo encaminhamento, que ela foi aprovada na seleção. É um prazer para a gente quando a gente recebe esses feedbacks de vocês. Acredito que nós ficamos tão felizes quanto vocês, assim, por esse encaminhamento, por essa aprovação. Né? É uma vitória tanto para o candidato, como é uma vitória para a gente também que consegue atender o nosso cliente. Então, obrigada também, né, por você ter chegado até nós. Mari, tá me ouvindo? Mari? Acho que caiu a conexão dela. Oi, Cleide. Boa noite. Deixa eu ver aqui se a Mari vai conseguir entrar de novo. Só um instante. Arice é a nossa mascote, nossa estagiária de psicologia. Ela ama dar essas boas notícias, viu? Aguardando aqui a conexão com a Mari. Vocês podem ir mandando algumas perguntas se vocês quiserem, tá bom? Fiquem bastante à vontade. Esse momento aqui é para vocês. Aqui a gente também está com outro agradecimento, né? É o Cleiton. Obrigada, Cleiton. Muito obrigada. É um momento de felicidade para a gente também. Nós ficamos muito felizes com o feedback de vocês. Vou tentar aqui mais uma vez aqui com a Mari, só um instante. Oi, Michele, tudo bom, amor? Seja bem-vinda. Tudo bom, Mari? Deu certo? Agora eu te escuto. Pronto. Boa noite, gente. Tá ótimo, também estou te escutando. Oi, Valderlan, tudo bom? Há quanto tempo? Seja bem-vindo também. Então, gente, Mari, aqui é porque você não viu aqui o quanto de feedback positivo a gente está recebendo aqui de candidatos que a gente encaminhou, estão aqui nos agradecendo. Eu estava explicando para eles que é uma felicidade, assim como para eles, para a gente também, né? Quando a gente consegue acertar o perfil do candidato e a gente consegue ajudar uma pessoa a se recolocar. Então, Exatamente, eles não conseguem entender, né? Que pra gente é muito. E
Fala o número do pastor. Para mim tá cortando o teu áudio. Eu apaguei. Pra mim deu uma travada aqui, tá? Um pouquinho de instabilidade, mas eu acho que já dá certo. Tá bom. Eu estava explicando para o pessoal aqui que hoje nós vamos falar sobre o processo, né, de recrutamento e seleção, das mudanças que a gente precisou se adaptar nesse período de quarentena, né? E ainda estamos nos adaptando, porque é tudo muito novo, então a cada dia são novidades, são adaptações que a gente precisa passar. E, então hoje a gente vai falar desse assunto, mas eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Acredito que muitos já nos conhecem de acompanhar nas redes sociais, mas eu sou a Priscila, sou a diretora da Encurso, e eu gostaria que a Mari se apresentasse também. Vamos lá, então. Então, boa noite para quem já estava aí antes de eu chegar. É muito importante, muito prazeroso estar aqui hoje conversando com vocês, trocando essa ideia. Eu trabalho com recrutamento e seleção com RH já há alguns anos, então essa experiência de ter proximidade com vocês, com os candidatos no pós, ela é uma coisa mais recente, porque as redes sociais elas nos permitem isso. Antigamente a gente só sabia do candidato, né, se tivesse a oportunidade de cruzar com ele na empresa ou por alguma razão assim, né? Então vamos lá. Eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, desde 2017. Então, atuo em RH há 9 anos. Eu já transitei em alguns segmentos, já atuei na área acadêmica, né, na área de ensino, que é uma área maravilhosa. Hoje eu estou atuando com o ensino, né, com aprendizagem, então é uma área muito interessante. Já atuei em indústria e hoje estou na consultoria há 4 anos. Atuando diretamente com condomínios e hoje o mercado se expandiu, então a gente está tendo essa opção, né, essa oportunidade de atender outros segmentos. Hoje eu trabalho tanto com seleção, né, com atração de talentos, quanto com treinamento, desenvolvimento de pessoal e avaliação psicológica. E o que mais a gente vai aprendendo, que né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências com a quarentena, como elas foram, apesar de tudo, né, nos trouxeram tantos aprendizados. Então é um motivo de muita alegria ser a primeira convidada aí da Encurso para esse quadro novo. Aproveitem os próximos, né? O quadro ele é quinzenal. Falar de gente sempre vai ser o principal, então, independente se a gente está falando de quem está entrando, de quem já está dentro, de quem está saindo, buscando sua recolocação, né? A sua transição de carreira. Não sei quais serão os próximos temas, então fiquem atentos. Então é um grande prazer poder ser a primeira convidada, uma grande honra também saber que a empresa olha para dentro, né, e pode contar com o seu time. Eu acho que não poderia ser diferente, né? Acho que não poderia ser outra convidada a primeira, né? Acho que o pessoal aqui eu acredito que vai concordar comigo, né? O quadro é um quadro novo, vamos falar de gente, porque o nosso propósito é falar disso, né? A gente fala disso o dia inteiro na Encurso, até quando não está lá, né? Fora do horário de trabalho, mas estamos sempre falando de gente. Então, eu acredito que não existisse um tema mais adequado para esse quadro do que esse título. E também não seria mais que justo que você tivesse da primeira, porque exatamente tem essa rotina, essa vivência, né? O tema é um tema que eu defini exatamente pelo momento que nós estamos passando, porque acredite ou não, a gente tem muitas dificuldades, muitos desafios, né, nesse processo de recrutamento e seleção. A impressão que passa é que tem muitos candidatos e poucas vagas, mas nós sofremos exatamente o contrário disso. São muitas vagas para poucos candidatos preparados, qualificados, né? A gente vai falar mais disso no decorrer da live. Mas agradeço, né, a sua disponibilidade de estar aqui e podem acompanhar as próximas lives do quadro, que com certeza vão ser temas muito interessantes. A gente se compromete a trazer temas da atualidade, né, para que haja exatamente a interação, assim como hoje, né? Vocês podem fazer a contribuição de vocês, tirar as dúvidas. Aproveitem a oportunidade para mandar aqui o aviãozinho que tem aqui embaixo para o maior número de pessoas que vocês conseguirem, porque o que nós vamos falar aqui é interessante tanto para quem está fora do mercado de trabalho, mas também para quem está dentro, ou conhece pessoas que desejam se recolocar. Então, vai ser
prometemos que vamos dar aqui o máximo de informações para vocês. Então, divulguem aí nosso momento aqui para mais pessoas, tá bom? E desde já a gente agradece a todos que estão aqui com a gente. Mari, fala para a gente, fala para o pessoal aqui, como é que você vê a importância do processo de recrutamento e seleção nas organizações? Vamos lá. O processo de recrutamento, para a gente conseguir compreender de uma forma bem rápida e simples, que é o tempo que a live nos permite, ele foi um dos primeiros setores, né, os segmentos, subsistemas que o RH adotou. Então, quando se fala em RH, a maioria das pessoas lembra logo disso. E por ter sido o primeiro, por muitas pessoas já terem tido a experiência de passar por um processo seletivo, a maioria das pessoas julga, né, que é um processo simples, mas ao mesmo tempo para o candidato ainda tem muito mistério, ainda tem muitos medos, muitos receios de como se comportar, do que fazer, do que é mais adequado. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele é importante para a empresa, né, para a organização, para quem está contratando, porque ele vai atrair para aquela organização o profissional mais adequado, mais alinhado com o propósito da empresa, com a missão da empresa, né, com aquilo que ela está buscando para o seu futuro, para aquilo que ela precisa para o seu presente. Então, do ponto de vista da empresa, o processo seletivo, ele tem a principal função dele é essa, trazer a pessoa correta para aquele momento que a empresa está vivendo. A gente costuma dizer que nós temos perfis muito interessantes, muito preparados, mas que nem sempre se adequam para a realidade daquela empresa. Então, quando o cliente contrata um serviço de seleção, isso a gente faz também, falando da Incurso em particular, a gente tem esse cuidado de alinhar a expectativa do candidato com a da empresa, porque muitas vezes eu até tenho um perfil excelente em termos de experiência, de conhecimento, de bagagem, mas ele não tem o perfil daquela empresa. Então, o processo seletivo ele vai conseguir delimitar esse caminho e adequar para os dois lados o que é mais interessante naquele momento. E também a gente consegue olhar para o candidato e perceber o que é interessante para aquele profissional, e às vezes o candidato nem pensa nisso, mas o que é interessante para ele naquele momento. Isso. A gente faz uma avaliação, a gente faz uma análise no sentido de deixar o ambiente apropriado para ele. Então, a área de seleção, ela continua tendo muita força, muito espaço, mas é importante também que quem opta por contratar um serviço como esse, né, contrate um serviço especializado, de profissionais que compreendam, né, qual é a necessidade daquele ambiente, daquelas empresas, daquele segmento em si, e o candidato, ele também esteja sempre buscando uma preparação, ele esteja buscando compreender qual é a necessidade do processo seletivo, o que ele precisa para determinado processo seletivo. Então, se ele for fazer seleção para uma empresa do segmento de indústria, ele vai precisar ter um determinado perfil, ele vai precisar se dedicar de uma forma para aquele processo, para conhecer aquela empresa. Já se ele vai trabalhar numa empresa de serviços, ele precisa conhecer qual é a proposta daquela empresa, enfim. Então, o processo de seleção ele é importante para os dois lados, para quem contrata e para quem se candidata. E para quem contrata, o que eu acho que é mais importante a gente pensar é quem contrata precisa dar o devido valor e a devida importância para esse processo, que muitas vezes é banalizado. Né? Eu conheço alguém, ele é da minha confiança, eu vou trazer para trabalhar comigo. E dentro de um processo seletivo sério, a gente tem uma série de etapas de análise e de avaliação. Então, hoje, nesse momento, como você até falou antes, em que a oferta de vagas está suficiente, digamos assim, está positiva, a gente acreditou que ia ser mais simples de recolocar os profissionais, mas não. Né? O velho e famoso funil continua acontecendo. Isso. E a gente precisa aí, fazer essa escolha com muita sabedoria e com muito profissionalismo. Verdade. A gente falou no início sobre a quarentena, né? Porque aqui na Incurso, pessoal, só para ilustrar para vocês, quando foi em março que houve o decreto, então, na mesma semana que houve o decreto, nós estávamos trabalhando presencialmente normal, tranquilamente. E existia esse burburinho, né, que poderia haver, mas, assim, a gente não imaginava que seria uma coisa, assim, tão séria, né, e por tanto tempo.
mas foi rapidamente, não, quarentena, todo mundo em casa, né? Então, nós tivemos que ir para casa e levar todos os nossos processos para casa. E aí, como adaptar isso da noite para o dia? Né? Então, foi um grande desafio nesse sentido. E aí, eu gostaria que a Mariana falasse mais sobre isso, sobre essas adaptações que nós precisamos passar, que não foram só os processos, mas as pessoas também. E isso é importante dizer, porque dentro de todo o processo, o principal são as pessoas que realizam isso, né? Então, além do processo, as pessoas também tiveram que passar por essas adaptações. Eu queria que você falasse com mais propriedade. A Cleide está perguntando aqui para a gente qual é o maior desafio de realizar uma seleção online, né? E você aproveita também o contexto da pergunta e já responde a nossa querida Cleide. Então, vamos lá. Veio primeiro um susto para a maioria de todo, né? Da nossa equipe, por exemplo, mas muita determinação de que a gente ia conseguir se adequar. Não, a gente também não sabia como ainda, mas a gente atendeu, como você falou, aí o decreto. E foi todo mundo para casa com o pensamento, o propósito de fazer as coisas acontecerem. No entanto, como todos nós sabemos, ninguém aqui viveu uma pandemia, ninguém viveu um período de isolamento tão longo, né? E nós não tínhamos ainda, pelo menos na realidade da em curso, a prática da seleção virtualizada. Então, nossa seleção ela tem várias etapas, mas elas eram presenciais. Então, a equipe se uniu, a equipe pensou, né? Porque quem executa a seleção, e se a gente tem uma liderança, uma diretoria alinhada, engajada com as novas ideias, com as novas tendências, facilita um pouco. Então, a gente se uniu para entender qual era a necessidade daquele momento. As vagas continuaram surgindo, especialmente porque a gente trabalha com um segmento que é condomínios. E como as pessoas estariam cada vez mais dentro de casa, existe aí ainda uma necessidade ainda maior com o cuidado da saúde, da higienização. Então, as vagas, por exemplo, da área da equipe de limpeza, de manutenção dos condomínios, ela continuou funcionando. Então, a gente não podia parar o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente pensou, do ponto de vista da seleção, é continuar fazendo as primeiras etapas que eram possíveis de forma virtual, e aí surgiu a necessidade da entrevista por videoconferência, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou enfim, por outras plataformas. E uma coisa que rapidamente a nossa equipe fez, e que eu achei muito interessante, é que a nova realidade vai exigir de nós criatividade, né? E aí uma das nossas recrutadoras, e aí já até respondendo a pergunta da Cleide, um dos grandes desafios é você conseguir fazer com que o candidato compreenda que o processo tem a mesma seriedade quando ele faz no telefone de casa. Então, uma das nossas recrutadoras, que é a Kátia, ela teve uma dificuldade que era a questão da conexão da internet. Muitos candidatos tinham uma conexão de baixa qualidade que não permitia uma entrevista muito longa ou com a qualidade que a gente precisava. Então, ela criou o processo de eles fazerem um vídeo de apresentação, similar às cartas de apresentação que já são comuns e conhecidas de todos. E a gente batizou de vídeo de intenção, onde o candidato se apresenta e ele consegue, em até 1 minuto e meio, traçar rapidamente a sua trajetória profissional, né? Enfim, e fazer essa apresentação. Então, essas duas coisas foram as primeiras que a gente conseguiu adaptar para o processo de seleção. Outras coisas que são acessórias ao processo de seleção, que é a questão da documentação, enfim. Isso também foi para o virtual, né? E a gente conseguiu se adaptar fácil. Tão bem sucedida foi essa etapa, né? Que a gente manteve nesse retorno. Até, Mari, só fazendo uma pausa, até testes que não são psicológicos, a gente conseguiu também adaptar para esse sistema online. Trouxe essa... Exato. E ficou assim. E uma coisa que eu acho importante também a gente pensar com relação às dificuldades, que elas vão surgir, né? E a gente vai se adaptando, né? Então, a questão do virtual, ele, como eu ia falando, ele foi tão bem sucedido que a gente percebeu que ele estava sendo, às vezes, até mais assertivo do que o próprio contato. A gente teve mais, né? Teve outras variáveis que nos favoreceram. Isso. O nosso trabalho é um trabalho de muito contato. Então, o candidato fica a 1 metro, 1,5 metro de nós, né? Então, a questão da segurança foi preservada.
a qualidade não caiu, pelo contrário, a gente conseguiu ter mais agilidade, né? Então, uma das maiores dificuldades para nós, Cleide, foi essa questão de estabelecer essa conexão. Uma outra dificuldade do processo online é que, no começo, como a gente ainda não tinha tanta apropriação, a gente tinha um receio de não perceber o candidato como a gente percebe no presencial, mas isso rapidamente também, né, com o nosso volume de atendimento, a gente conseguiu desenvolver mecanismos de conseguir interpretar melhor o candidato, de deixar o ambiente acessível para ele. Eu vi que a Priscila falou que tem muitas pessoas aqui que entraram antes de mim que estavam falando sobre o nosso processo de seleção. E eu falo isso com muita tranquilidade. O nosso processo seletivo, pelos nossos candidatos, é um processo muito elogiado. Pela experiência que eles têm com o nosso processo. Então, assim, isso a gente conseguiu manter também da mesma forma. Então, as maiores dificuldades foram essas, né? A questão da conexão, que para alguns candidatos isso acabou sendo um agravante, e a questão da percepção do candidato, que era um receio inicial, mas também que depois foi solucionado, né? Digamos assim. E eu acredito que diante disso tudo, né, Mari, a gente percebeu que foram mudanças positivas, né? A gente sofreu, assim, primeiramente o susto, né? Assim, como agir a partir de agora, de repente, né? De acordo com o decreto, foi muito rápido. Então, como fazer a partir de agora, mas nos adaptamos, conseguimos manter a segurança do nosso processo seletivo, mesmo à distância, conseguimos adaptar e hoje a gente percebe que ele é melhor, funciona melhor, tem mais qualidade, mais segurança do que antes da quarentena, né? Ou então, assim, foram mudanças que foram muito positivas e eu vejo que tanto em relação ao processo, como eu vejo que em relação à equipe. Né? A equipe passou por essa adaptação, foram criativas, assim, foram resilientes e assim todas essas habilidades assim foram muito percebidas na equipe durante esse período, né? Inclusive ontem mesmo a gente teve uma reunião e estávamos falando sobre esses ganhos que nós tivemos, né? Então realmente foi um momento muito difícil, mas que hoje a gente olha para trás e vê o quanto crescemos, né? Como volto a dizer, tanto como profissionais como em relação à consistência do processo em si. A gente está falando aqui, a gente já falou aqui agora um pouco sobre alguns desafios que a gente passou na quarentena, né? Mas eu queria que você falasse dos desafios que a gente passa em geral no processo de recrutamento e seleção. Tá, então eu vou falar aqui um pouquinho dos desafios que a gente enfrenta com os candidatos, né? Porque eu acredito que tem muito candidato aqui e é importante a gente falar de forma inteligente para que você que está, por exemplo, em processo de recolocação consiga se enxergar nisso e se adaptar também. Então, os principais desafios agora, né? Vamos pensar nesse cenário que a gente está agora. A gente está com uma oferta, e aí, graças a Deus, né? Uma oferta de vagas crescendo e a gente está tendo dificuldade de encontrar profissionais alinhados com o que as vagas estão pedindo. Mas, Mariana, a vaga mudou? Os requisitos mudaram? Não, mas os ambientes e a forma como as empresas e as pessoas estão vivendo esse novo momento, sim. Então, isso que a Priscila acabou de falar sobre a nossa equipe, eu já tenho observado com alguns candidatos. Aqueles candidatos que a gente consegue aprovar para as vagas, para as últimas vagas que nós encerramos, são candidatos que demonstraram maior capacidade de adaptação, maior resiliência, né? Candidatos que estão mais sensíveis às mudanças do mercado. Então, isso já é uma forma de eu entender que esses perfis estão melhores. Então, como eu tenho um volume enorme de pessoas que estão procurando, mas nem todas conseguem desenvolver essas habilidades, que são habilidades de relacionamento, comportamentais, né, é um grande desafio no que diz respeito à seleção. Então, gente, assim, para desmistificar, né, seleção de pessoal não tem mistério. Agora, você que é candidato precisa estar alinhado com o que a vaga pede, né? A gente recebe, por exemplo, 100 currículos para uma determinada vaga, quando daqueles 100, 8 talvez estejam alinhados. Isso significa que aqueles 92 são ruins, são perfis de baixa qualidade? Não, mas não são adequados para aquela oportunidade. Então, quando você é candidato, você precisa saber quais são os seus potenciais, né? O que é que você já tem, quais são os seus potenciais.
e se aquela oportunidade que você se inscreveu está adequada com o que você já é e com o que você quer ser, ou com o que você quer ser. Então, essa é uma questão que traz alguns desafios para a gente, né? Um enorme volume de inscrições para quando, né, 10%, 8% das pessoas estão alinhadas. Uma outra questão que a gente tem vivido com muita dificuldade é que a gente faz várias etapas do processo e quase na etapa final o candidato declina, né? Ele desiste, Isso. ou ele não está seguro de se é aquilo mesmo que ele quer. E que, por Então, incrível que quando pareça, existe esse uma comportamento, inscrição, ele veio mais acontecer agora pós-quarentena, né? Ele veio ser, digamos assim, a gente tem mais casos exatamente, disso agora, essa recorrência disso, né? isso. Muitos casos recentes, em uma semana, por exemplo, que até faz a gente se questionar sobre como foi a seleção, né? Se foi com a mesma qualidade. E de fato não é a questão. Priscila travou aqui para mim novamente. Tô te ouvindo e tô te vendo, tranquilo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tranquilo aí para vocês? Agora eu estou escutando. Pronto, pode continuar. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos, tá, gente? Nós estamos falando de recrutamento e seleção e é um tema muito interessante, tanto para vocês que estão aqui. Então, mande aviãozinho aí pros colegas de vocês, tá bom? Para que eles venham também aqui para a nossa live. E o pessoal que está perguntando sobre curso de portaria e sobre as vagas, quem quiser encaminhar currículo é vagas@encursodh.com.br. Quem quiser participar do curso de portaria ou de zeladoria, tanto pode falar no direct da Encurso, como também pode aguardar as publicações quando a gente abre vaga. Nós costumamos mandar aqui nas redes sociais também, tá bom? Então, fiquem à vontade, se quiserem perguntar mais alguma coisa, podem perguntar. Desculpa, Mari, continua. Não, tranquilo. Eu vim falando sobre a questão das desistências, né? Que faz a gente até se questionar um pouco sobre a qualidade do trabalho que a gente fez. Que não mudou nada, né? Em termos de execução. Então, esse é um outro fenômeno que a gente ainda está mapeando para entender o que está acontecendo. Esse é um outro desafio. E um outro desafio é na parte de captação, é o candidato ele conseguir ser claro com o que ele deseja, né? O candidato precisa saber dizer o que ele quer, quais são as suas expectativas. Às vezes ele fica na ansiedade de ser recolocado e ele, né, não consegue dizer quem ele é como profissional, qual é o anseio dele, qual é o desejo dele, com o que ele gostaria de atuar. E isso também é papo para outro dia, né? Que é a questão, às vezes, da ansiedade e tudo, mas isso também é um desafio que a gente tem vivenciado. É verdade. Digamos assim, essa questão dos candidatos realmente é algo que todo dia a gente se pergunta que movimento é esse, né? E em relação também a essa questão dos candidatos que mandam o currículo mesmo não tendo perfil, acaba que digamos assim, é um prejuízo tanto para eles como candidatos, como para a equipe de recrutamento e seleção, né? Porque eles deixam de estar focados numa vaga que realmente eles podem concorrer com mais certeza, né? Com mais garantia. E a gente também acaba que fica, digamos, fazendo entrevista dentro do processo de um candidato que ele não se adequa realmente, ele não quer realmente aquela função. Então, tem muito essa questão. Isso. Falando de candidato, Mari, quais são as dicas que você dá para um bom currículo? Fala também da questão dos erros recorrentes que nós, né, diariamente a gente percebe nos currículos. Então, vamos falar um pouquinho também para orientar os candidatos, né, as pessoas que estão aqui também, que precisam se recolocar, ou mesmo adaptar, atualizar o seu currículo. Então, vamos falar um pouquinho também disso agora com eles. Vamos lá. O currículo, ele tem a função de apresentar você, que é, né, como profissional, para um recrutador. Então, ele precisa ser simples, de visual, ele precisa ser fácil de ser interpretado, mas ele precisa ter informações que são muito importantes. Então, o que é ideal que tenha no seu currículo?
um cabeçalho, informando quem é você, os seus dados demográficos, né? Onde é que você reside, qual é a localização. Você não precisa colocar o seu endereço, mas coloque o bairro e a cidade que você mora. Um contato que a gente consiga acionar você. Isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no processo. O candidato bota um contato ou 5 contatos. Já acontece do candidato ter 5 telefones, mas a gente não consegue encontrar essa pessoa. Né? Então, coloque um contato. Pode ser um, mas que a gente consiga acionar você ou por ligação ou por WhatsApp. E um e-mail também, porque alguns recrutadores, algumas empresas trabalham com o formato de convocação por e-mail, né? De convite por e-mail. Então, seu nome, seus contatos, onde você reside, isso é interessante, porque vai dar algumas informações sobre você. Se você quiser colocar a sua idade, você coloca, mas esse não é um parâmetro obrigatório. Então, fica muito a critério do próprio candidato. Em seguida, você coloca o seu objetivo, o que é que você deseja, e o objetivo do candidato também precisa ser claro. Se você está concorrendo a uma vaga de assistente administrativo, você vai colocar qual é o seu objetivo, assistente administrativo. Se você está concorrendo a uma vaga de vigilante, você vai colocar seu objetivo, vigilante. Você não precisa descrever, contribuir com essa empresa, com os meus conhecimentos, enfim. Isso são coisas que você vai dizer para o recrutador quando você for chamado. Então, o objetivo ele precisa ser claro e ser simples para quem vai te receber o seu currículo, recrutar o seu currículo, saber bem rapidamente qual é o seu objetivo, tá? Seu currículo pode ser naquele momento guardado no cantinho, porque aquela vaga não tá, aquela oportunidade não está aberta, mas ele pode ser acionado depois. Em seguida, você coloca a sua formação. Então, se você tem ensino médio completo, se você tem superior, se você tem especialização, você coloca lá, depois as suas experiências. E depois formações complementares. Eu tenho visto muito currículo que vem o nome do candidato, né, o cabeçalho, enfim, todos os cursos, e aí coloca 8, 9, 10 cursos, depois a formação e depois as experiências. Então, as experiências, como você está falando de você como profissional, elas precisam aparecer o quanto antes, melhor. Então, você diz qual é o seu objetivo, sua formação e depois as suas experiências. Não deixem de colocar. Eu quero concorrer a uma vaga, vou usar o exemplo do vigilante, de vigilante, mas eu nunca trabalhei como vigilante, mas eu tenho outras experiências. Eu coloco? Coloca. Porque essas outras experiências lhe trouxeram conhecimentos e bagagem para a área que você vai atuar. Né? Se naquele momento a empresa contratante puder receber profissionais sem aquela experiência, o seu currículo com certeza ele vai ser considerado. Mas não deixe de colocar pelo menos as 3 últimas. Mari, outra coisa que a gente vê muito. Oi. Tem uma pergunta aqui que é de alguma coisa que você já falou, mas é uma dúvida interessante. Ele perguntou se é interessante colocar o WhatsApp também nos contatos. Você falou do e-mail, você falou dos celulares, né? O WhatsApp, sim. O que você acha? Nesse momento se torna muito necessário. Primeiro porque muitas das seleções elas já estão acontecendo por via virtual, então o WhatsApp facilita. Segundo, porque a gente nem sempre pode confiar na conexão das nossas operadoras, então às vezes a gente liga e de fato o telefone dá fora de área por uma questão técnica e não por descuido do candidato. Então o WhatsApp acaba sendo um meio de comunicação. Agora, uma sugestão que eu dou. Quando o recrutador se comunicar com você pelo WhatsApp, tenha a atenção de falar com ele pelo WhatsApp da mesma forma como você falaria numa ligação. Com a mesma formalidade, com a mesma educação, né? E usando o tempo que seria ideal para uma conversa com o recrutador. A gente também tem muito isso. A gente tem um fluxo de contatos em curso de 200 mensagens por dia. Ou mais. Então, a gente vai respondendo na lista de espera pelas pessoas que mandaram primeiro. Então, às vezes, a gente terminou de responder a última, então já tem outras pessoas esperando. Então, o candidato precisa ter essa percepção também. Mas o WhatsApp ele é interessante, porque é mais uma forma até de... Se naquele momento você não está sendo encontrado e o recrutador pode esperar, ele fala com você no outro horário. E a informação já está lá posta. E outra dúvida outra também aqui, é do nosso querido Augusto. Tá mandando aqui uma perguntinha. Se precisa descrever as atividades. Você falou das experiências e você acha que é preciso também descrever as atividades que eram executadas? Isso depende da vaga. Por quê? Porque existem vagas que são muito específicas e existem vagas que são
generalistas, digamos assim. Se eu só vou me inscrever para uma vaga como psicóloga, eu preciso dizer que parte do trabalho da psicologia eu faço. Se eu fui assistente administrativa e atuava na área comercial, eu preciso descrever. Área de Eu fazia direito elaboração também, de né? Área de direito tem propostas. várias. Isso, exatamente. É interessante você descrever se a vaga é uma vaga generalista. Agora, se é uma vaga, por exemplo, assistente de compras, é bem específico. Cotações, negociação com os clientes, enfim, né? Então, observe se a sua função ela tinha um nome generalista e você fazia uma função específica. E aí você vai descrever que tipo de atividades daquela função você fazia. Certo. A gente também recebeu uma pergunta aqui na caixinha. Foto de currículo é necessário? A Damila está perguntando. Muito bem, Damila, obrigada pela pergunta. Ela é necessária se ela for solicitada. Sempre que solicitado, o candidato ele precisa encaminhar, porque é digamos que um requisito daquela vaga. É igual ao candidato precisar ter transporte próprio, por exemplo. Alguns cargos é necessário que ele tenha. Então, ele precisa comprovar que tem, possuir habilitação e por aí vai. Então, se for solicitado, pode colocar a foto. Aí, uma dica, né? Um bônus. Não é a foto do feed, gente, tá? É uma foto profissional. Não é uma foto Aquela do foto perfil, do né? feed, lá na órbita, tomando uma água de coco, a gente deixa para outro momento. Verdade. Tá certo? Pode falar mais aí, mais dicas para o currículo do pessoal e referências também, né, Mari? Interessante. Se você tiver uma pessoa que pode dar uma referência interessante, um ex-gestor, você pode colocar uma, duas no máximo. Cuidem também da formatação. Eu já peguei currículos com linguagem digital, né? VC, Sim. PBM, P barra. Então, isso é uma questão que parece irrelevante, mas na verdade não é. A gente sabe que as pessoas elas conseguem escrever o português formal, mas às vezes escrevem na abreviação por hábito, e isso demonstra um certo descuido, né? Fica fora de contexto. Então, cuidem disso, cuidem da aparência do currículo. Se você for enviar por e-mail, evite muita cor, muita informação. Né? E se você for enviar ele em papel, né, ele físico, que algumas empresas ainda recebem, cuide de entregar ele, né, inteirinho, sem amassado, enfim. E faça do seu currículo como você gostaria de chegar lá na empresa, né? Quando você é convocado, é a segunda vez que você vai lá, porque a primeira vez foi o seu currículo que chegou. O primeiro contato. A segunda é você que vai. Então, é muito importante que o currículo esteja atualizado, né? Tem candidatos que trabalhavam numa empresa e aí estava tentando se recolocar, então coloca que ainda estava na empresa, mas já saiu, já tem um tempo, então a gente não tem como, às vezes, pegar uma referência ou saber quanto tempo de fato a pessoa ficou. Então, são informações de análise. E existe também a possibilidade, se você tem dificuldade com isso, de solicitar suporte profissional. Né? O currículo é tão importante de um jeito que a gente fala assim com alguém, eu vou te sugerir o serviço de tal pessoa. Na vida mesmo, sei lá, um mecânico, por exemplo. Aí a pessoa diz assim, me diga o currículo dele. Ou seja, eu quero confirmar que essa pessoa de fato tem a experiência que eu preciso, né? Então, o currículo é algo muito importante na nossa vida profissional. Uma perguntinha aqui que a gente também está recebendo, Mari, quando se pede foto no currículo, né? É analisado a beleza do candidato? É analisada a aparência, não a beleza em si. Porque existem cargos, eu estava até conversando com uma amiga, que ela está até aqui, que é a Sara. A gente estava falando sobre a questão até da área comercial, que é uma área onde as pessoas elas têm muito contato com o público externo. E é necessário que essa pessoa que vai para esse ambiente, ela tenha uma boa aparência, ela cuide, né, de estar com o cabelo limpinho. Gente, eu estou falando aqui na maior simplicidade do mundo. Ela esteja com o cabelo limpinho, com o esmalte ou inteiro ou sem esmalte, né, as mulheres. Que os homens que usam barba tenham cuidado de deixar a barba bem arrumada. Que esteja com uma boa apresentação na sua vestimenta. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela anda de moto, então tem sempre que andar com uma roupa reserva dentro da mochila. Se você tomar uma chuva, um carro passar e ele molhar. O corpo da gente sua, isso é normal.
Então, ter cuidado com a aparência, né? É só a gente pensar o seguinte: se você fosse contratar, por exemplo, uma recepcionista para a sua empresa, como é que você gostaria que essa profissional se apresentasse? Então, o objetivo da foto, muitas vezes, é entender como é que essa pessoa ela se apresenta e se ela está adequada àquele ambiente. Então, não tem muito a ver com beleza, mas com a aparência de como aquela pessoa está e como ela se apresenta. Mari, uma dúvida também que o Diego, nosso candidato recém-recolocado, né, nos Nosso pergunta, diamante. né, é que já aconteceu algum caso de um candidato ir procurando uma vaga e vocês identificam que ele era perfeito para uma outra que também está disponível. Então, isso acontece muito, né? Mas eu vou deixar a Mari falar mais sobre isso. Você pode falar depois, eu vou contar só um caso que aconteceu hoje, inclusive. A Kátia tá na live. Eu Você ainda viu não ela vi, por mas aí? a Arissa tá. Hoje ela estava fazendo uma entrevista com o candidato e eu, ao lado, escutando, né? Curiosa que sou, fiquei prestando atenção. E eu escutei ela falando, eu tô com uma vaga para a área comercial, e ela falando com o candidato exatamente do segmento que eu tô buscando, né? E eu olhei para ela e eu disse, eu quero. Porque ela estava avaliando para outra vaga que não era comercial. E ela começou a gostar do candidato e se envolveu com o candidato e ofereceu toda a proposta dela. E eu disse, você tá com fominha de candidato? Brincando, né? Porque o candidato era muito para o que eu estava precisando. Mas ele estava concorrendo para uma outra vaga. Então, isso acontece sempre. E a gente fica atento, né? Quem já fez processo seletivo com a gente, sabe que a gente diz, vocês são candidatos da Impulso. Então, se você está aprovado, enquanto a gente puder, você vai ter a oportunidade de ser encaminhado ou direcionado para várias ofertas, né? Na nossa reunião de ontem, a gente até falou sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido em recolocar aquele candidato que a gente manda para várias vagas, mas são vagas sempre que a gente procura ter a maior certeza de que essa pessoa vai ser bem sucedida nessa vaga. Mas a gente fica tão envolvido em recolocar essas pessoas que a gente acaba assim, não, dá certo para essa vaga, vamos mandar. Aí surgiu uma vaga, ai, manda o fulano, que o fulano, né, dá certinho, tem um Isso. excelente perfil para essa vaga. Então, a gente, tanto quanto vocês, a gente fica torcendo muito por essas recolocações. Exatamente. É uma alegria, né? Os candidatos não fazem ideia de como a gente celebra uma vaga encerrada. Não porque a vaga encerrou em si, mas porque tem um outro alguém ali, né, conquistando seu sonho, realizando ali um desejo que estava esperando com tanta ansiedade. Isso. Agora, Mari, vamos falar um pouquinho, e até aqui o Hudson Freitas, ele nos perguntou, quais as dicas para um candidato em um processo de seleção? Né? A gente está saindo agora do currículo, e aí a gente passa agora mesmo para essa preparação dos candidatos, né, para o momento da seleção. Certo, vamos lá. A gente recomenda que você se prepare em dois aspectos. Você vai se preparar no aspecto físico, né? De organizar o seu tempo, o seu horário. Se você combinou com o recrutador, se for uma entrevista, uma seleção virtual, por exemplo, você combinou um horário, você esteja disponível naquele horário, em um ambiente calmo, tranquilo, onde você consiga estabelecer conexão com ele, né? Que tenha uma boa conexão de internet, isso é importante. Da mesma forma como se você estivesse indo a um ambiente, a um prédio, fazer uma seleção presencial. Você escolhe a roupa que você vai usar, você organiza o seu dia. Se você tiver outro compromisso, você desmarca, você chega com antecedência. Então, essas são algumas dicas básicas no que diz respeito à parte física. E no que diz respeito à parte emocional, digamos assim, né, aos que é subjetivo, é você se preocupar em conhecer qual é o propósito daquela empresa, o que ele espera dos seus profissionais, né? Você não vai criar o seu script, né, o seu roteiro para apenas para agradar a necessidade daquela empresa, mas para você conseguir até entender se aquela empresa de fato está alinhada com o que você busca. Os valores também. Né? Está alinhada com o que você está procurando, porque às vezes o candidato ele tem um sonho, o meu sonho é de trabalhar na Rede Globo. E aí quando ele vai para uma entrevista, por exemplo, que apresentam para ele a estratégia da empresa, né, a política de trabalho, os propósitos da empresa, não convergem com o que ele sonha.
Então, se preparar também é interessante para isso. Quando a gente se prepara, é igual trabalho de escola e faculdade, a gente fica menos nervoso. Porque muita gente ainda fica nervoso em processo seletivo. O processo seletivo é sempre como uma negociação. Dos dois lados ali existe uma necessidade, digamos, né? A empresa precisa de um bom candidato e você precisa ali estar almejando a sua recolocação. Então, prepare-se das duas formas. Não descuide das coisas, né? Se você estiver nervoso e você sentir que tem espaço para isso, você pode dizer, porque possivelmente o recrutador já percebeu. Eu, quando percebo, eu não hesito em perguntar. Eu pergunto, você está nervoso? Tem candidato que é honesto, eu estou muito nervoso. A gente deixa, às vezes, a pessoa lá um pouco, né? Isso até Logo relaxa, quando né? Acho que quando eles começou. escutam isso, eles acreditam que isso ameniza. Isso. Já tem candidato que tem medo de dizer que tá nervoso e ser reprovado. Não, tá tudo bem, não tô nervoso, né? Então a gente vai ali fazendo o rapport com ele e vai dando certo. Eu tive um atendimento uma vez com um candidato que ele estava há 3 anos desempregado. E ele estava muito nervoso, porque há 3 anos ele estava desempregado e sem ter sido convidado a ir a nenhuma entrevista. Então aquele momento para ele era o ápice do que ele estava almejando, né? Ele estava precisando. E ele estava muito nervoso. Ele estava nervoso ao ponto de não conseguir preencher o cadastro. E no primeiro momento eu pensei, se esse candidato está nervoso aqui, você imagina ele chegando na empresa, se for uma empresa que tem uma cultura maior de pressão, por exemplo, ele não vai dar conta. Eu pensei isso inicialmente. Mas quando eu comecei a conversar com ele, entender o contexto que ele estava vivendo, eu entendi que era uma questão de necessidade mais do que primária, né? Que é a subsistência. Então, aquele momento para ele era um momento muito importante. Então, a gente conseguiu manter, né, aquela questão. Eu precisei reagendar, ele veio no outro momento e a gente conseguiu finalizar. Ele foi contratado algumas semanas depois. Mas se preparem, é entender a empresa, é entender você mesmo. Eu acho que falar sobre gente aqui em algum momento vai vir muito autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, o caminho fica muito mais fácil. Do sim, do não. Então, até aceitar uma proposta ou dizer não para uma proposta tem a ver com se conhecer. Então, busquem se conhecer também, porque isso vai ajudar muito vocês nesse percurso. É verdade. E manter realmente a tranquilidade, né? Tentar, pelo menos, tomar um copo d'água, né? Até, não sei, enquanto espera mascar um chiclete também. Para você ir tentando se tranquilizar para esse momento da seleção, né? No momento da seleção, você realmente dá o seu melhor. Né? Você falar o máximo possível das suas experiências, né? Porque o recrutador, ele quer isso, ele quer as informações. Então, o quanto mais você passar a segurança de quem você é profissionalmente, de como você é no ambiente de trabalho, então, mais rica vai ser a sua seleção, mais possibilidades você vai ter. A gente também está... outro feedback maravilhoso aqui do Sérgio. Há exatamente 1 ano e 3 meses conheci essa equipe fenomenal e voltei ao mercado de trabalho. São anjos enviados por Deus. Ai, que bênção ouvir isso, Sérgio. Muito obrigada por esse Mal feedback. sabe ele que isso alimenta a nossa todo missão. dele, né? Muito obrigada. Olha aí, Mari, que coisa linda. Eu já estava lendo aqui, me admirando. Eles nem sabem como a gente é feliz por isso. Né? E a gente fala isso, gente, com muita sinceridade. Algumas pessoas mandam resposta pra gente no WhatsApp ou ligam para agradecer. E isso pra gente como é que chama? Perdi a palavra. É até um benefício trabalhar na empresa com esse formato de atendimento, né? Você é energizado todo dia. Nós somos alimentadas por vocês. Mari, falando agora, acho que a gente já está mais ou menos pertinho do fim, infelizmente, porque olha aqui, isso é muito importante sobre a entrevista humanizada, recrutador entender as limitações do candidato. Isso aí é uma coisa que nós temos muito orgulho em dizer, que um dos nossos valores é o desenvolvimento humano e a gente trabalha isso em todos os nossos processos, eu acredito que em todos os minutos que a gente está no trabalho. Então, não poderia ser diferente o nosso processo de seleção. Então, agradeço demais aqui o feedback de vocês.
Isso aí nos faz ter certeza que nós estamos no caminho certo, né? E a gente tem um compromisso com vocês de melhorar sempre. Então, melhoria contínua também é um compromisso nosso, tá bom? E a gente agradece muito o feedback de vocês aqui. Eu peço, agora que a Mari fale um pouquinho sobre essa tendência, né? Essas novas tendências do processo de recrutamento e seleção, né? Como é que isso está se comportando agora? Como é que você vê isso agora de um curto prazo, né? Como é que você percebe esse novo momento, né, do processo de recrutamento e seleção, Mari? Olha, eu estou muito engajada nisso, porque eu aprendi processo seletivo, a fazer processo seletivo, né? E eu sou muito grata a Deus e às pessoas por ter tido sempre a oportunidade de atuar em processos seletivos que permitem às pessoas serem quem elas são, né? E agora, mais do que nunca, a gente está dentro da realidade das casas. Então, uma coisa que eu tenho dito hoje, quando o candidato atende a chamada de vídeo, né, que é agendada, eu primeiro agradeço por ele me receber na casa dele. Isso. Porque, de fato, é isso que acontece. Né? E as pessoas não entendem por que eu faço isso. Exato, né? Obrigado por me receber na sua casa e aceitar esse desafio que é fazer esse processo que é novo para o candidato, mas também é novo para nós. Então, está sendo uma adaptação conjunta. Mas eu acredito que hoje a gente tem plataformas digitais que já estão aí há alguns anos. Não vou falar aqui para não fazer a propaganda, né? Uhum. Mas que já estão há alguns anos trabalhando com processos cada vez mais digitalizados, cada vez mais virtuais. E eu tenho a impressão, né, muito clara de que os RHs, né, as áreas de atração, elas vão precisar, sim, se alinhar a isso para que elas consigam ter assertividade, produtividade e qualidade. A gente não perdeu em nada a qualidade, né? E aí, considerando que o processo é feito dentro do nosso protocolo. Isso. Com o nosso procedimento, o nosso fluxo de atendimento, né? Nós não tivemos, né? A gente conseguiu até ganhar mais produtividade. Se eu conseguir atender, um exemplo, 5 candidatos em uma tarde, hoje eu consigo atender 1 ou 2 a mais, isso significa. Sim. Né? Ou um candidato que tem alguma dificuldade de locomoção, de deslocamento, ele já não enfrenta mais esse problema. Né? E isso é uma questão que a gente avalia como muito positiva. Então, a área de recrutamento e seleção, ela vai continuar se modernizando. E eu acredito que a gente vai continuar se alinhando a ela. Sim. Porque nós, né, um dos nossos principais trabalhos é esse. E tudo que surgir, né, que for para beneficiar, para fazer com que a área ela cresça, que ela fique mais firme, né, mais segura, que tenha mais autoridade no que a gente está fazendo, é muito bem-vindo. Né? Outras ferramentas, outros testes analíticos. Né? A gente hoje já tem, por exemplo, testes psicológicos que podem ser feitos virtualmente. Né? A gente ainda não usa, mas o mercado já dispõe, então é algo que vai, com certeza, também ser aprimorado. Uhum. E a gente vai seguindo esse fluxo, né? Graças a Deus, os candidatos estão bem adaptados, com uma exceção ou outra. Às vezes a gente liga a câmera, o candidato não está muito preparado, mas se ele estiver aqui pela live ou assistir depois, vai ficar gravado, Priscila? Vai ficar gravado. Pronto. Então vai ficar a dica aí depois para quem precisar se preparar. Mas a gente vai correr sim, sempre atrás dessa modernização do alinhamento com o que tiver de mais atual para garantir para os nossos clientes o melhor candidato e para o nosso candidato a melhor experiência. É um compromisso nosso, é sempre esse, é a excelência do nosso trabalho atendido a todos os nossos clientes. E quando eu digo cliente, é o cliente candidato, é o cliente empresa, é o cliente condomínio, porque nós estamos diariamente com essa rotina condominial também, além de atender empresas, né, generalistas, mas o nosso maior público é condominial, então tem muita tendência e a gente tem que estar sempre procurando estar sabendo o que é que está acontecendo, qual é a mais interessante, qual é a que funciona melhor para o nosso produto, para o nosso negócio, porque não é porque o mercado tem que funciona para mim, né? Eu tenho que ver realmente se encaixa no nosso protocolo.
E é sempre isso, adaptação, inovação em busca de qualidade e segurança, né, para os nossos processos. A gente está um pouquinho próximo já de concluir, mas eu agradeço aqui a participação de todos. A Flávia também coloca aqui que a Única Serviços agradece a parceria, nós também agradecemos a vocês. Né? É um cliente que a gente tem uma dedicação, nós trabalhamos as vagas diariamente também, porque é um cliente que também exige muito da Incurso, no sentido de ter uma demanda grande, né? Então, a gente também agradece muito a parceria de vocês, é muito rica. Né? A Lu também está aqui dizendo, Mari, que as suas dicas elas são muito preciosas, inclusive no sentido de serem simples, porque o simples muitas vezes é o que é eficaz, é o que funciona. Né? Então, a gente também aqui agradece os comentários, né? A Lu também dizendo que nós somos incríveis. A gente aprendeu com umas mocinhas ali, né? A gente pode dizer isso, né, Mari? Estamos aprendendo ainda com as mocinhas ali, na hashtag 1411, né? Isso. Há anos a casa, eu acho. Mariana consegue passar uma paz muito boa pra gente. Elvis Alencar. Acho que é seu conhecido. Então, aqui a gente tem... É meu candidato, ele está em processo seletivo. Olha só, Elvis. Prazer ter você aqui. Então, já vá pegando as dicas aí, viu? Tem também aqui a cliente de competência, a gente vê por aqui. Estamos vendo vocês por aqui, então tem competência por aqui também. Então, muita gente legal aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu volto a falar aqui do nosso quadro, né? Vamos falar de gente, vai acontecer quinzenalmente. Então, aguardem aí, passando a próxima quinta na outra. Vamos receber aqui a nobre Flávia Vieira, né? Que enche o nosso coração de alegria receber a Flávia aqui com a gente na Incurso. E nós vamos falar sobre o tema do mês, que é o Setembro Amarelo. Então, já estão aqui todos convidados, né? Eu acredito, se eu não me engano, é dia 18 e vai ser desse mesmo horário às 7 horas. Tá bom? Então, Mari, eu gostaria que você fizesse as suas contribuições. Certo. Gente, é tão legal ficar do outro lado aqui, ó, vendo os comentários, que a gente assiste às lives, né? Uhum. Não sabe como é interessante ver as coisas acontecerem aqui. Então, gente, eu quero agradecer também a participação de vocês, a Incurso e a Priscila pelo convite. Estou sempre aqui, ela sabe disso. Ela me convidou, eu disse... Ela me convidou, né? Ela me comunicou, eu disse ok. Estarei lá. E a minha porque não tinha como palavra negar, final... entendeu? Não, eu não aceitava não, tá? Então... pois é. Faltam 2 minutos, a gente tem um tempinho aí pra... Tá, eu vou ser bem breve. Só dizer para vocês, né? Aproveitem as oportunidades que surgirem, né? Se capacitem, se conheçam, né? Estejam prontos para ofertar aquilo que o mercado precisa. Né? Às vezes a gente acredita que as coisas estão tão difíceis, a gente vai ser tão complicado de conseguir e a gente só precisa ajustar o foco para a gente conseguir oferecer aquilo que está sendo necessário e também receber aquilo que a gente precisa, tá? Se você está aí nesse aguardo há muito tempo, não necessariamente é porque você é um candidato de baixa qualidade, né? Então não deixe a peteca cair, equilibre os ânimos. E se for necessário reajustar, aprender algo novo, né? Fazer sua transição de carreira, você tem aí um universo de possibilidades. Procure ajuda profissional, procure pessoas que você confia, né? E fiquem ligados aqui com a gente. A Incurso sempre está divulgando vagas, compartilhem com os amigos de vocês. Recrutamento e seleção não é mistério, é treino. Então, a gente, sempre que puder, a gente gostaria sim de compartilhar, de contribuir com a trajetória de vocês na vida profissional e na vida pessoal. Então, quero deixar aqui meu abraço, a minha gratidão. Uma boa noite para todos e a gente se vê em algum momento. Obrigada, Mari, pela sua disponibilidade. É sempre um prazer estar com você, independente de ser virtual ou pessoal, né? Presencial. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação de todo mundo. Acompanhe a gente, acompanhe as nossas vagas, né? Encaminhe as nossas vagas para as pessoas que vocês conhecem, para aumentar a chance das pessoas se recolocarem, né? Acompanhe aí também as próximas lives, que vai ser sempre conteúdos interessantes para vocês. Então, tá acabando. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada.